O que é a educação do espírito? Qual é a diferença, se ela existe, da educação do espírito com a educação moral que vemos Allan Kardec defender nas páginas da codificação espírita? Esse é o tema da nossa conversa. E vamos iniciar com a educação moral, que é apresentada por Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos, nos seus comentários às respostas dos Espíritos. Duas questões se sobressaem em relação a isso. A questão 685A e a questão 917. Nessas duas questões, Allan Kardec, em ambas, faz um longo comentário, e nesse comentário ele deixa bem claro a tese da necessidade de aplicarmos a educação moral. Agora, Kardec não era repetitivo, e ele sabia que não precisava o tempo todo ficar falando que essa educação moral tem que levar em consideração a alma imortal que somos, e alma reencarnada, porque automaticamente, dentro da principal obra da codificação espírita, isso está implícito, porque imortalidade da alma e reencarnação são princípios básicos do espiritismo. Então, naturalmente, estamos falando de educação moral do espírito imortal e reencarnado. E Allan Kardec esclarece que educação moral, no seu verdadeiro entendimento, é aquela educação que combate as más tendências de caráter do espírito, porque através da reencarnação, o espírito está trazendo quem ele é, está trazendo os seus valores de vida, a sua ética ou a sua não ética. Então são as chamadas más tendências de caráter. Essas más tendências precisam ser combatidas pela educação moral. Mas a educação moral não fará somente isso. Ela também irá formar o caráter do educando para o bem. E para isso, vai trabalhar pelo desenvolvimento das suas virtudes. A caridade, a bondade, a fraternidade, a solidariedade e assim por diante. E Allan Kardec também esclarece que a educação moral é aquela que irá destruir o egoísmo e o orgulho, que, segundo os espíritos superiores, são as duas grandes chagas morais da humanidade. Estão na base de todos os vícios e de todos os males. Mas Kardec ainda nos elucida que a educação moral significa também o conjunto de hábitos adquiridos. Hábitos de previdência, hábitos de planejamento, hábitos de organização, hábitos do exercício da caridade e assim por diante. Por isso, trabalhar na infância é muito importante, porque é de pequeno que o espírito reencarnado tem que aprender. Aprender o quê? Aprender responsabilidades, deveres, aprender a utilizar bem a sua autonomia, sempre pensando nos outros. Por isso, a regra de ouro da educação moral é aprender a fazer ao outro somente o que eu desejo que o outro me faça. Mas essa regra de ouro não foi ensinada pelo Espiritismo, não é uma descoberta da doutrina espírita, é a revivescência de um ensino do nosso Mestre Jesus, porque foi ele que nos ensinou isso. É a regra de ouro da educação, entendida esta como educação moral. Mas o que tem a ver a educação do espírito com tudo isso que é a educação moral? Ora,
tudo. Porque quando falamos em educação do espírito, estamos apenas ressaltando a nossa realidade de espíritos reencarnados, levando em consideração que, na nova existência, trazemos as ideias inatas e as tendências de caráter. E na educação do espírito, nós vamos desenvolver justamente a educação moral, que é tão maravilhosamente bem apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação espírita, reforçando, na verdade, o que os espíritos superiores estavam ensinando e continuam a nos ensinar. Por isso, Kardec diz que somente a educação moral pode destruir o egoísmo e o orgulho. E os espíritos, lá na questão 796, também do Livro dos Espíritos, são taxativos. Somente a educação pode transformar a humanidade. E é claro que eles estão falando da educação moral do espírito reencarnado. E é isso que precisamos compreender. Porque a educação moral, ela deve ser desenvolvida no lar, deve ser desenvolvida na escola e deve ser desenvolvida no centro espírita, no serviço de evangelização, para que aprendamos a nos educar, para que aprendamos a nos melhorar, para que aprendamos a nos transformar moralmente, sendo pessoas de bem, que pensam no bem coletivo, porque vivemos numa sociedade. Esse é o trabalho que devemos priorizar. Esse é o trabalho ao qual devemos nos dedicar, se queremos de fato que a nossa humanidade melhore, seja menos egoísta, menos violenta, e pelo contrário, seja mais solidária e seja mais pacífica. Só alcançaremos isso através desse trabalho da educação do espírito que desenvolve a educação moral. Portanto, combatamos as nossas más tendências de caráter para podermos estar aptos a combater as más tendências de caráter dos espíritos que estão conosco e principalmente estão no período da infância. Habituemo-nos a fazer o bem, a amar o próximo, para que possamos habituá-los a amar o próximo e fazer o bem. Desenvolvamos as nossas virtudes, sendo cada vez mais calmos, pacientes, resignados, esperançosos, para podermos, com o nosso exemplo, fazer com que eles, nossos educandos de hoje, possam também realizar esse desenvolvimento. Então, educação do espírito e educação moral se conjugam e são um caminho para que finalmente possamos encontrar a justiça social, a paz e colocarmos em prática o amai-vos uns aos outros.